Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook. Você é muito bem-vindo a esse debate, a esse nosso encontro semanal. E você já sabe, a gente tem canal de conversa. A gente se fala pelo Facebook. Se você está acompanhando a gente pelo Facebook, eu aguardo aí as suas postagens. Conte para mim a sua experiência, divida com a gente, enfim, a sua prática escolar, como que você trata desse assunto na sua escola. Se tem dúvida, também pela postagem, você envia para a gente a dúvida e a gente tira aqui no estúdio. Se você estiver acompanhando a gente pelo conforto de uma tela maior na televisão, a gente também tem o nosso canal, que é o número do WhatsApp. O importante é você participar, trocar com a gente, vem para cá, conversa, a gente quer te ouvir, a sua participação é super importante. E já que a gente está falando em telas menores e maiores de celular e tela de televisão, a conversa de hoje aqui no Hashtag Educa gira um pouco em torno disso, né? Eu acho que nunca se viram tantas telas, nunca se viu tanta tela espalhada para tudo que é canto da sociedade. Hoje a gente vive enquadrado em tela de celular, em tela de vídeo, em tela de televisão e o som também, como hoje a gente tem informação audiovisual. E parece que essa garotada que frequenta já os bancos escolares aprende a lidar com o audiovisual desde o momento que começa a engatinhar. Por isso eu faço a pergunta para você, qual é a importância de falar da linguagem audiovisual na escola? E mais ainda, o cinema. Basta uma ideia na cabeça e um celular na mão para fazer cinema na escola? Qual é o papel da escola na formação de um pensamento crítico a respeito da linguagem audiovisual? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto e domina hoje o Hashtag Educa está assim, muito bom de convidado. Eu tenho a honra de ter Beth Bulara aqui do lado, que é a secretária executiva do Cineduc. Não é isso, Beth? Sim. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. E Lídia Santos, que é professora da rede e é professora de História e produtora audiovisual, professora de audiovisual na Escola Municipal Grécia, aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda também, Lídia, ao Hashtag Educa. E eu já começo perguntando, eu acho que pode ser a curiosidade de, enfim, muita gente. O cinema na escola, Beth, Lídia também, se quiser complementar, fique à vontade. O cinema na escola, ele já era pensado por educadores como Roquete Pinto, né, o Fernando de Azevedo, o Lourenço Filho, desde a época do início do século passado, desde as primeiras décadas do século passado, Sim. década de 20, década de 30 do século 20. Era um desejo ter cinema na escola e uma preocupação também com a linguagem audiovisual. Por que o cinema é tão importante? Ele tem um papel importante dentro da escola. Bem, toda linguagem é importante, né? Os homens, quer dizer, o ser humano criou vários sistemas de comunicação para poder falar da coisa mais complexa que existe, que é a própria psiquismo humano, seus desejos, seus medos, enfim, toda a poesia que também existe, né? E as linguagens são, enfim, sistemas complexos. Quando o cinema na escola não é novidade, né? O cinema para a educação não é novidade. O Grissom na Inglaterra também já fazia. Só que os aspectos disso tudo são muito variáveis. O Grissom, por exemplo, achava que o cinema era um instrumento importante para transmitir ideias, né? Uhum. Enquanto que, na verdade, o Roquete Pinto, de uma certa forma, também. Mas Humberto Mauro, por exemplo, fez muitos filmes para esse segmento, falando de coisas importantíssimas da cultura brasileira, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem, e o Cineduc, por exemplo, que começou a trabalhar com isso em 1970, já tinha também uma outra abordagem, né? Que é a abordagem do aprendizado dessa linguagem. Então a gente começa, de repente, falando dessa linguagem, pensando o cinema como transmissor de ideia, Exatamente. mas produtor de ideia entra nesse momento da década de 70 com o Cineduc? Exatamente, porque o que acontece?
Naquela época, não existia essa facilidade de telas, como você mencionou, e nem esse monte de dispositivos para que a gente pudesse, enfim, realizar um audiovisual. Havia, quando muito, o Super 8, que era, de alguma forma, acessível para escolas, né? Uhum. Mas não muito, porque era muito frágil, muito caro também. Mas, de alguma forma, é importante entender o cinema como linguagem, entender o audiovisual como uma linguagem complexa também, onde a gente pode criar. Por isso a importância de você ter na escola esse tripé de ver cinema, coisas variadas, de todas as épocas, de todas as estéticas e linguagens possíveis, para que você possa penetrar nesse universo dessa linguagem, você conhecer a história desse meio e você realizar. Posso fazer uma comparação simples. Escrita, né? Quanto mais a gente escreve, melhor a gente lê. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. E é um círculo virtuoso aí. A pessoa começa a se expressar melhor, tem um vocabulário mais extenso, a entender melhor o que o outro diz ou o que o outro escreve. E com o cinema, com o audiovisual, acontece a mesma coisa. Agora, Lídia, você tem experiência disso com seus alunos lá na Escola Grécia. Existe uma alfabetização para o audiovisual e assim, a formação crítica do espectador? O que você acha? Existe. O Cineclube nas escolas. Eu acho que foi o grande barato de todos os tempos. O Cineclube nas escolas é associado também a essa questão de você poder criar o seu curta, né? Porque não dá para fazer... A gente até tem um longa, que é do Luiz Cláudio, mas a maioria é tudo curta, e depois participar dos festivais. Porque é muito bacana você botar o aluno para pensar e ele dividir aquela ideia, ele organizar o grupo dele, ele ver como ele pode realizar aquele curta e depois ele ter a expectativa dele ser selecionado. Né? E depois dessa seleção, ele está numa sala de cinema com outras escolas, com outras pessoas, falando como ele produziu aquilo, como surgiu aquilo. É o criador, é o protagonismo mesmo do aluno ali. Porque a gente acha, né, que a escola ela foi feita para a gente receber conteúdo, não. A escola é uma troca. Se ela não tiver essa troca, eu estou falando em relação a todas as matérias, mas no caso do audiovisual, é muito mais bacana porque você pode trabalhar em todos os lugares, matemática, português, história, geografia, ciências. É uma ferramenta, eu vou usar como ferramenta porque, pedagogicamente, a gente fala da ferramenta que te leva a construir conhecimento e a ampliar esse conhecimento para os outros e a dividir isso. Então, eu acho assim, que o grande alfabetizador desse grupo que surgiu no município do Rio e que essas crianças que saem do município do Rio vão para as escolas federais, estaduais, e eu tenho exemplo disso, de alunos, é o Cineclube nas escolas. A questão da leitura de várias linguagens, porque tem filme que passa no Cineclube que não passa em circuito aberto. Por isso precisa daquele mediador ali e do debate. E às vezes de quem produziu ele, é bacana. Porque às vezes o diretor do filme está lá e aí a criança pergunta, até o professor mesmo, por que isso? Qual foi a intenção? E aí ele te fala, no próximo filme que vai passar, no próximo curta, você já tem mais ou menos uma ideia do que você vai enxergar, ou porquê, ou até especular do porquê. Mesmo que o que você especulou, às vezes o diretor fala, não foi bem isso que eu pensei, não. Mas te levou a pensar. Não é só a questão de assistir um filme e assistiu, não. É a questão de participar dele. Né? Mesmo não tendo sendo seu, aquela parte de debater sobre ele é muito importante. E te dá a vontade de fazer o teu. Porque é possível fazer, é possível. Hoje, com celular, tablet, né? E com, claro, um mediador, um orientador. Foi o que a Beth falou, você precisa ter um orientador ali, um mediador. Mas a maior parte das ideias, essa garotada aí, manda muito bem mesmo. Isso que a Lídia está falando é extremamente consistente pelo seguinte, eu não sei se você sabe, eu vou te entregar agora, viu? Beth é fotógrafa, aí cinema, fotografia, né, obviamente, tudo a ver, mas Beth tem uma história dentro do fotojornalismo brasileiro. Pegando esse gancho do fotojornalismo, cinema é uma maneira de você ler o outro, se ler e conversar com o outro através da imagem, através do movimento, através do som. Não é isso? Exatamente.
a importância disso que a Lídia falou também. A prática do cineclube na escola e a prática do realizar filmes nas escolas faz com que o olhar se apure, né? Você falou, fotógrafo é o seguinte, quando você começa a fotografar e você começa a colocar o olho naquele visor, né? Porque os fotógrafos profissionais, eles não fotografam, eles concentram o olhar naquele campo, e essa concentração de olhar, esse exercício, faz com que você aumente a sua percepção visual enormemente. Mais ou menos como um maestro que abre seu ouvido para ouvir o terceiro violino à esquerda que está fora do compasso. Então, é muito legal esse processo, né, porque ele traz essa ampliação da percepção, e toda ampliação de percepção traz consigo um pensamento e uma possibilidade de você ter uma consciência crítica mais apurada, né? Você tem mais instrumentos para poder olhar as coisas e falar, nossa, olhar inclusive uma janela de um ônibus, que é um cineminha legal, é um cineminha bem gostoso. E você poder perceber com mais facilidade o mundo que você vive e ser crítico com relação ao que você percebe, né? E é importante a gente falar, isso que ela disse também, agora eu vou puxar o meu outro lado aqui, que é o lado de você realizar encontro entre esses jovens realizadores, entre os mediadores, as pessoas que deflagram esse processo nas escolas. A gente trabalha isso há quase 20 anos no Festival do Rio, né? Que é um programa chamado Videofórum. Há quase 20 anos que a gente promove lá o encontro de jovens realizadores. Vem filme do mundo inteiro, mas realmente quem se encontra basicamente naquela sala enorme é o pessoal do município que já trabalha há muito tempo fazendo coisas muito interessantes. Foi bom ela tocar nisso, porque é o seguinte, o Festival do Rio é um festival de cinema, tem produções do mundo inteiro, né, de vários países, não necessariamente filmes educativos, mas tem um espaço para o cinema educativo. E aí eu vou dividir com vocês uma curiosidade. Quando eu entrei aqui na Multirio, eu trabalhava, enfim, como repórter, jornalista em outros lugares, a minha surpresa como cidadã, né, moradora da cidade do Rio de Janeiro, e como repórter, foi descobrir uma produção gigantesca de cinema, de animação, dentro das escolas municipais do Rio de Janeiro. O que, de repente, o cidadão comum que mora na cidade desconhece. A gente, quando pensa em fazer cinema, talvez pense numa escola com um poder aquisitivo mais alto, porque o material, de alguma maneira, custa caro. Ainda, né? Dependendo do que você trate. Mas é impressionante, eu vou te dizer, eu vejo coisas serem feitas nas escolas municipais do Rio de Janeiro com uma qualidade, uma propriedade que deixa muito curso de graduação de cinema de boca aberta, admirado. Então, vale a pena você conferir. Nas postagens, a gente está colocando aí no Facebook vários materiais sobre isso, sobre as produções da rede. E você vai saber como é que a Lídia faz isso na escola dela, porque ela faz isso muito bem. Eu vou chamar aqui um comentário do Roberto Antunes. Excelente o trabalho desenvolvido pela professora Lídia. Ó, temos fãs. E tem uma pergunta aqui do Guilherme Reis. Nos cineclubes, os professores trocam informações dos novos formatos da internet. Como se dá essa troca do que é produzido pelos alunos de maneira amadora e o que é produzido para as grandes salas e emissoras de TV? Então, no cineclube, geralmente, o cineclube funciona dentro de cada escola. Cada escola ganhou um kit, um telão, na época, acho que foi 2008. Foi 2008? 10 anos agora. Isso, né? 10 anos agora. Em 2008, a gente ganhou um telão, uma filmadora, uma caixa de som, né? Um telão, uma filmadora, uma caixa de som para poder passar. E o projetor. E o projetor, da Bank. Até hoje está lá. No acervo. Isso, no acervo. E o projetor. E os filmes, né? Isso. E os filmes que eram selecionados por um grupo, e esses filmes iam para lá, para a escola, ficam na sala de leitura, que até hoje estão lá, e a gente marcava. Toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, a gente levava as turmas para assistir, fazer o rodízio. Como são filmes que são curtas, então dá para você passar, depois abrir um debate, e aí, na dúvida, dá para ver de novo, porque eu não tinha visto isso, passar de novo, porque é uns 15, no máximo 15 minutos.
E os maiores, os filmes maiores, a gente passava, óbvio, com menos turmas. Mas, assim, como funciona isso? Dessa maneira. A escola se organiza e a seleção do filme também é interessante, porque não era assim o mediador, o professor que escolhia o filme, não. Lá na minha escola, a gente coloca quais são os filmes que vão ser passados e os alunos votam. Assim, a gente quer ver esse, esse, esse. Vamos passar esse, esse, esse. Aí esse grupo de mediadores assistia, que são os alunos, o filme para depois abrir o debate, né? Porque eles assistiram pela primeira vez, na segunda já estavam ali e já tinham possibilidade de fazer esse debate melhor com quem estava assistindo pela primeira vez. E em relação aos professores, o município tem essa questão de sempre estar fazendo reuniões com o pessoal que é do Cineclube. E nessas reuniões, os professores trocam ideias do que está acontecendo, como é que está rolando na escola. Aí aparecem as produções, né? Pô, na minha escola, a gente não está mais só usando os vídeos que vêm, né, os filmes que vêm de fora, que o município manda, ou que o festival manda. Não, a gente também está produzindo. Tal. E vai tendo essa troca. Ó, meu canal é tal, baixa lá. E vai tendo essa troca e a gente vai conversando. Como é que está funcionando? E é muito bacana, porque começa dentro da escola, né, que é uma coisa micro, e acaba estendendo para o macro, que aí a gente acaba passando nos festivais abertos, que no caso tem o Festival do Rio, que é o Vídeo Fórum, tem os concursos da UERJ, que é o Cine UERJ, tem os concursos de fora também que a gente participa, que é o Pequeno Cineasta. Sim. E aí que o filme acaba sendo levado para vários lugares. Isso é super importante. Ela falou do canal do YouTube. Vocês têm um canal, a escola tem, né, um canal no YouTube. Você acha que essa migração do cinema, né, do olhar da película para a exibição de um canal de vídeo no YouTube, como é que você acha? Como é que você vê essa migração? Eu vejo Tempos muito modernos. naturalmente, exatamente, porque o que acontece? Às vezes, a gente vê um filme mais antigo que foi feito para uma tela enorme. E aí, passando numa tela de celular, perde-se muita coisa. Mas eu acho que toda a produção atual pensa em múltiplas plataformas, inclusive no aspecto comercial. Eu acho o YouTube um canal maravilhoso, né? Ele, outras possibilidades como o Vimeo ou qualquer streaming. Eu acho realmente importante, né? Eu quero ressaltar uma coisa que em 2011 foi feito o primeiro festival da rede, que por acaso eu fui curadora e produtora do festival, e só para a curadoria, em 2011, chegaram 160 e poucos filmes, todos feitos por professores e alunos da rede. Então, é uma produção rica, importante de se ter. Em várias escolas tem canal no YouTube. Eu acho que é fundamental. E realmente, a gente caminha... não que eu acho que as salas de cinema vão acabar, porque eu acho que existem seus encantos, tem seus encantos, né? Entrar numa sala escura com uma tela enorme, um som protegido dos outros ruídos. Mas a gente tem que entender que o futuro cada vez mais são telas e telas e telas e vidros, né? Nada impede que futuramente, a gente não sabe, a bola de cristal não funciona, nem para daqui a um ano, para começo de conversa, mas nada impede que na tua casa a sua janela seja futuramente um vidro de igual a isso. Entendeu? A tua bancada da cozinha, sei lá. A gente não sabe. Já tem testes por aí, né? Já tem. Se você está curioso para saber como é que a Lídia faz na escola, a gente vai saber agora e dá uma olhada nas postagens. Olha os filmes produzidos na escola. Você tem uma fala super interessante, inclusive a gente tem um programa aqui na Multirio, ECA, que mostra toda a produção da Lídia na escola, que é o Escola Câmera Ação. Vale a pena assistir essa série. Essa série traz vários exemplos de produção feita na rede, feita em escola. Você está pensando, mas a escola do Rio, a minha é menor, porque eu estou no município longe. Olha, a prática é fantástica, vale a pena, é inspiradora. E um dos episódios é com a Lídia. E você, nesse episódio, você tem uma fala muito interessante que você diz que o processo é colaborativo. É colaborativo. Né? Tem uma curadoria. Se a gente pudesse fazer um passo a passo, de uma maneira objetiva, conta para mim como é que funciona a sua oficina e qual é a participação das crianças nisso. A minha oficina é muito democrática, né? Apesar que eu consigo fazer, porque eu estou no Ginásio Carioca e lá eu trabalhava no núcleo, com vídeo e fotografia.
E meu colégio virou ginásio carioca. Então, ele tem a oficina na parte da tarde. E eu tenho uma eletiva de fotografia e vídeo. Aí, como é que funciona essa oficina? Eles se inscrevem, aí só tinha que ter 25, mas tem 48. Por quê? Você vai abrindo, né? Professora, deixa aí. Você fala, meu Deus, só tenho 2 câmeras, só tenho 4 máquinas, um tripé, Jesus, o que eu faço? Aí você vai dando o seu jeitinho. Mas qual a ideia? A ideia é sempre fazer com que o aluno, ele traga o que ele quer falar, o que incomoda ele, qual é o assunto que ele quer. A partir do assunto, a gente cria a questão do argumento. Então, os grupos se organizam por assuntos e eles montam os argumentos. A partir dos argumentos, depois a gente vai para a curadoria, lê todos os argumentos sobre determinado assunto. E aí se vota no melhor argumento. E aí a gente tem que ser muito honesto. Eu falo para eles, ó, eu estou aqui para mediar, mas vocês têm que ser honestos. A gente não quer fazer um trabalho bacana? Então não adianta eu votar no trabalho da fulana porque é minha amiga. Tem que votar no melhor trabalho. E dentro desse argumento, a gente pede para que os alunos que eles observem qual é a possibilidade que eles têm. Não adianta eu botar uma cena que é nadando numa piscina, onde o que eu tenho do lado é um rio, o Rio Irajá. Eu não tenho uma piscina. Então, a gente faz com que eles também pensem numa adaptação. E, assim, eles têm cada sacação, assim, bacana. A partir daí, eles começam a escrever. Então, já tem um argumento? Lê, já separou? Qual argumento que ganhou? Fez esse daqui. Mas a parte do fulano cabia nesse daqui que ia ficar legal. Pode encaixar a sua parte? Pode sim. Então, eles vão, na verdade, um retalho que se faz dos argumentos. A partir dos argumentos, começa o pessoal que se dá bem no roteiro. Eu posso fazer as falas, professora. Olha, eu quero fazer a maquiagem. Eu fico com as roupas. Olha, eu posso ficar com isso. E eles vão se dividindo. E, no final, todo mundo participa. E é assim, e é uma participação bacana, porque o sentido de pertencimento é de todo mundo, não é meu. É de todos. É da Beth está escola. gostando. Claro. É da escola. Esse processo é o melhor processo que tem de trabalho com ele. Porque a curadoria, ela te dá a possibilidade de você falar, aquilo ali sou eu que estou fazendo. Aquilo que eu falei, a escola, ela não deve ser só o lugar onde você recebe conteúdo, conhecimento. Você também tem que trazer, porque os nossos alunos da rede, eles têm um conteúdo, um conhecimento muito grande. E eu já chorei com texto que eu li, com redação de Holocausto, fazendo correlação com o livro da Anne Frank. E não foi o livro, foi um filme. Um filme que eu passei na sala para trabalhar o Holocausto, e a menina fez uma correlação com a vida dela nos tiroteios, na fase perigosa que teve lá na Cidade Alta. São coisas que daria um filme. E é onde ela consegue ver um filme e trazer aquele filme para dentro da vida dela. E aí o pessoal, na hora de ler, falou, professora, dá um filme. Eu falei, pô, mas não tem como fazer um filme. Porque eu não tenho como ir numa comunidade, porque é muito perigoso filmar, fotografar lá. E realmente é difícil. Mas fazer com que o aluno enxergue também, aquilo ali também pode ser minha história. E ali nesse grupo é interessante porque aparecem várias histórias que às vezes são o mesmo tema. É o racismo, é a homofobia, é a depressão. E aí eles têm a possibilidade de botar aquilo numa linguagem, como a Beth falou, e apresentar para os colegas. E às vezes o colega identificar, poxa, eu passo por isso. Olha, eu me insiro nisso. Ou eu senti isso, tocou em mim. É muito bacana. E fazer com que o outro entenda que a dor do outro ou a angústia do outro está ali. E está perto, é alguém que eu conheço você, eu conheço você. Não foi uma pessoa lá dos Estados Unidos, sei lá de onde, que eu nunca vi. Foi importante você falar, porque a gente, assistindo o material dela, você vê o repertório dos alunos, né? Então, é a morte, né? Ou o medo da morte, ou uma maneira de lidar com a violência. Você tem as questões típicas de adolescente, de namoro. Entrou aí agora a questão de gênero, né? Que não pode faltar. Você acha que essa experiência está fazendo com que eles construam um repertório para a vida? Sim. Tanto constrói que a maior parte dos alunos que saem do município do Rio, se você for olhar, eles estão nos movimentos. Parece perigoso, mas não é não. Eu acho que a escola, essa questão de você trazer para dentro da escola as demandas do mundo é muito importante. Porque se não for a escola, que é um lugar seguro para você falar e tratar desses assuntos da maneira correta, quem vai fazer? Então, quando você começa a ver um aluno falando aberrações, você tem que chegar e falar, não, vamos lá, vamos trabalhar isso. Tá. Porque direitos humanos é para bandido. Por que é para bandido? Me explica. Aí você começa a trabalhar, aí você começa a dar texto para ele ler, começa a passar filme. Vamos lá, vamos discutir isso. E aí, os direitos humanos não só especificamente na realidade do Rio de Janeiro, mas você acaba trazendo
a discussão em vários outros países, em outras Quando você trata de culturas, né? Quando você vai falar de Holocausto no município do Rio, você não fala do Holocausto só o Holocausto que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial com o judeu, não. O Holocausto acontece todos os dias. Tanto é que a menina faz associação com a vida dela, com o mundo dela, Em matéria de história, né? em matéria de história. Entende? E aí, quer transformar isso no audiovisual? Vamos juntar o grupo? Se faz o grupo. Aí saiu uma poesia coletiva que deu um vídeo sobre o Holocausto muito bacana, que se fala de tudo ali. E tá no YouTube, a gente pode Tá. acompanhar? Então, olha só, procura lá no YouTube, É crimes de guerra. dá uma olhada lá no YouTube. A escola tem o canal? Não, o você canal tem um canal. Tudo da escola fica no meu canal porque é mais fácil. E assim, não tem o perigo de falar, todo mundo sabe que se fizer vídeo, fotografia comigo, vai estar ou no Facebook ou no YouTube. Então, procura aí nas postagens que você vai acompanhar o material produzido pela Escola Grécia. A gente já está chegando aos momentos finais do programa. Tem aqui a participação da Sônia Salomão, Simone Almeida, Blonde, Bruna Machado, Fabrício Macedo e Dina Pereira, que estão assistindo a gente. Muito obrigada pela companhia, viu? Elizabeth Caldas, grande mestre Beth Bulara. Muito aprendi e aprendo desde antes do projeto Cineclube nas escolas. Que bom. A pergunta é o seguinte, Beth. Para quem assiste o Festival do Rio, né, quem gosta de cinema, curte cinema, qual a importância de ver produção feita dentro da escola no cinema? Eu acho que a primeira importância, a Lídia falou, né? Você tem de conhecer um pouco mais o universo das pessoas que são pessoas dessa cidade, né? São os adolescentes, são as pessoas que têm uma outra visão diferente da sua, não necessariamente, mas de qualquer maneira ela tem suas preocupações com relação à cidade. É importante a gente ouvir quais são os desejos desses adolescentes. Que mundo a gente está deixando para esses adolescentes? Né? Qual é a nossa responsabilidade nesse holocausto geral, né? Mundial, que não é também só nessa cidade, nem só nesse país. Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso cotidiano para tentar mudar essa realidade? É um trabalho de gigante? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que tentar e fazer a nossa parte. Por outro lado, ela falou que ela chorou até com um poema. Uma poesia. Eu acho que existe, nessas crianças, nesses jovens, muita poesia também. Um olhar poético sobre o mundo que pode também fazer com que a gente amplie o nosso olhar. Essa troca é verdadeira, né? Assim, o outro, eu posso me identificar com o que uma criança diz. Eu posso me identificar com o que um jovem diz. Né? Da mesma forma que eu posso me identificar com o que Fernando Pessoa falou, Mário Quintana. Eu acho que a gente tem que ver. A gente não pode ignorar que essas pessoas existem, essas pessoas falam através de seus filmes e que o trabalho realizado pelos professores é de profunda importância. Né? É profunda importância por tudo isso que a Lídia colocou, porque também esses jovens, essas crianças, elas podem virar, né? Provavelmente viram também espectadores de cinema, mas não espectadores passivos. Elas vão exercer a sua crítica. E é fundamental. Para quem está assistindo a gente, quer ter cinema na escola, não sabe como fazer, um primeiro passo pode ser procurar o Cineduc, né? Vocês dão formação para professora, a gente já está terminando. A gente dá formação para professor desde 1970 e eu desde 75. É só entrar no site, procurar, como é que faz? O site do Cineduc, no momento, está passando por alguma reformulação, mas a gente tem Facebook, a gente tem um projeto na Oi. Semana que vem a gente tem o filme Hannah Arendt, no Oi Futuro Flamengo, do dia 4 às 19 horas. Todos são bem-vindos para discutir uma questão que tem muito a ver com o que a gente falou agora. Né? É um longa-metragem alemão, em francês. Eu acho que existem muitas possibilidades. Quero lembrar também aos professores que estão nos ouvindo que vai abrir a inscrição para o Festival do Rio para o Videofórum agora essa semana.
Olha aí, então não pode perder. Dá uma Não é? olhada nas nossas já tá com postagens. Já tô com filmes. O pessoal já está animado aqui. Dá uma olhada nas postagens, veja lá no site. Enfim, a gente vai colocar a informação. Inscreva a sua escola e continue produzindo cinema na escola. E se quiser produzir, Cineduc está à disposição. Beth, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Lídia, também obrigada pela participação. E obrigada a você pela companhia. Eu te encontro com mais conteúdo no Facebook e no portal da Multirio. Até o próximo programa. Tchau!